Obrigado, pastor. Amados, nós estamos na campanha Fique Livre do Seu Mal, com o nosso Bispo André, e com imenso prazer eu passo o púlpito para ele e que você possa recebê-lo com alegria nesta noite. Amém, obrigado. Boa noite, gente. Que bom ver você aqui nessa noite de domingo. Que bom que nada impediu, nada atrapalhou de você estar aqui. Quantos sabem que Deus está enchendo esse lugar aqui? Que ambiente maravilhoso quando nós louvamos a Deus, cantamos. É bom você lembrar que tudo que acontece aqui, no final das contas, pode até se tornar um benefício para você. Pode ser, e eu não tenho a menor dúvida de que nós somos muito abençoados quando nos aproximamos, né? Quando chegamos na casa de Deus. Quando você vai à igreja, você sai abençoado? Amém? Eu acho que eu não formulei bem, eu achei que a resposta ia ser tão retumbante, né? Quando você vai à igreja, quando você sai da igreja, você está abençoado? Agora ficou melhor. É isso que tem que acontecer. Mas a primeira coisa que a gente vem fazer na igreja não é ser abençoado. A gente vem na igreja para bem dizer, para fazer algo para o nosso Deus. Aliás, tudo aponta para Ele. Enquanto você cantava aqui, Ele era o centro de tudo que a gente estava cantando. Com certeza, tudo que a gente fala para louvar a Deus acaba voltando para a gente, né? Quando a gente declara que Ele é um Deus salvador, adivinha quem Ele salvou? Salvou você. Quando nós declaramos que Ele é o Deus que cura, é porque Ele nos cura. Quando você oferta, é na direção dEle. Pode parecer que você está apenas ajudando uma obra, né? Parece que nós estamos ajudando apenas a construir esse santuário, que realmente está ficando belíssimo, mas é muito mais significativo. É algo entre você e Deus. E algo muito maior do que parece. E, além disso, né, nesse momento também é uma oportunidade de honrar a Deus. E essa, às vezes, é a parte que mais escapa da gente, porque a gente pensa, não, agora é a hora de Deus falar comigo, e, no final das contas, eu vou ser beneficiado. E é verdade. Mas você sabia que tem muitas pessoas que, em oportunidades como essa, Deus está falando e elas não necessariamente dão a Deus a sua reverência, a sua atenção. A maneira como você honra a Deus, no momento da palavra, entregando a Ele, Senhor, eu já valorizo a Tua palavra antes de ouvir. Enquanto o Senhor estiver falando, eu quero que o meu coração esteja aberto e seja cheio da Tua verdade. E assim você honra a Deus. Quantos querem fazer isso nessa noite? Fala para quem está do seu lado, Deus veio falar contigo. Se liga nele. Em nome de Jesus. Nós preparamos essa fichinha e entregamos no início desse mês. Tem alguém que não recebeu e quer receber? Faz o sinal, tem umas pessoas aqui na frente. O Sérgio está trazendo aí algumas delas. Nessa fichinha a gente pediu que você escrevesse aqui 3 motivos de oração e também 3 pessoas pelas quais você vai orar. Às vezes você confunde uma com a outra, né? A gente no motivo de oração põe o nome de alguém, não tem problema. Mas esses 3 aqui são mais a seu respeito. Coisas das quais você deseja ficar livre. Tem coisas das quais você quer ser livre? Sempre tem, né? E eu falo brincando, eu espero que não seja do seu marido, né, que você queira ficar livre, mas é brincadeira mesmo, porque nosso Deus é um Deus de restauração, mas às vezes são circunstâncias. Pastor, meu casamento está sofrendo e eu acho que você pode ser livre daquele problema, não necessariamente da pessoa, mas Deus é poderoso para restaurar qualquer circunstância, amém? E no que diz respeito à família e relacionamento, em geral, Deus quer mudar você. Você acha que Ele quer mudar as outras pessoas, né? Quando você ora pela família, você pensa assim, Senhor, se todo mundo na minha casa fizesse o que eu mando, tudo ia ser lindo, tudo ia dar certo, não é verdade? Você não é a pessoa mais inteligente da sua casa? Você não é a pessoa que melhor entende tudo, né? E esse é um engano, você sabe disso. Na verdade, em geral, quando há uma questão familiar, não estou dizendo que você é o problema, mas nós todos fazemos parte. E é importante de fazer essa oração de entrega, de renúncia, dizer, Senhor, se o Senhor quiser mudar a minha casa, eu quero ser o primeiro. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, mude a minha vida para que eu seja um agente de transformação no meu lar. Essa não é uma oração fácil, só os corajosos que fazem, mas eu oro para que nessa noite, mais uma vez, Deus inspire você a realmente confiar que Ele tem o melhor para você. Amém? Está todo mundo acordado? Se tiver alguém com sono do seu lado, dá uma cotovelada de leve no baço dessa pessoa. Amém. Estava louvando a Deus junto com você, percebendo que 2 canções que nós cantamos falavam
do desejo que o homem tem de entrar na sala do trono. Né? 2 canções falaram essa expressão. E eu fiquei pensando em qual grande isso é. Quando você vai ler nos Evangelhos, no Novo Testamento, você vai ver que por causa de Jesus nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus, e encontrarmos ali auxílio nos momentos que a gente mais precisa. Por causa de Jesus foi liberado completamente o acesso para que você chegasse a esse lugar. Mas ao cantar isso eu fiquei pensando como nós temos essa sede. Eu oro para que você tenha essa sede, dessa aproximação, dessa intimidade com Deus, de Deus não ser só uma religião para você, mas de ser uma realidade para você, de não ser só um ritual dominical, semanal, mas de ser um relacionamento vivo, constante, onde nada mais, todas as outras coisas vêm depois disso. Para pensar, tem alguma coisa mais importante do que a sua vida com Deus? Eu tenho tentado ensinar os meus filhos isso. Eu falei, é uma das frases que eu gosto mais de falar para eles, para o meu filho e para a minha filha. Muitas coisas na vida você pode negociar, mas nunca negocie o seu relacionamento com Deus. Nada vai ser mais importante na sua vida, na sua história, no seu futuro, do que qual ligado você está a Ele. Você concorda com isso? Amém? Vamos para a nossa mensagem de hoje. No final desse encontro a gente vai orar mais uma vez, falando sobre os nossos pedidos de oração. Eu falei de você escrever 3 coisas aqui. 3 pessoas, podem ser 3 pessoas aí embaixo que você deseja que tenham um encontro com Deus, pessoas que você deseja que sejam curadas, transformadas, casamentos restaurados, pessoas que precisam de uma intervenção de Deus nas finanças. Você pode colocar o nome delas, e quando você orar, quantos creem que a oração funciona? Nós vamos orar e vamos colocar fé na nossa oração. Vamos lá, nosso tema então tem sido esse: fique livre do seu mal, e a cada semana a gente está visitando um episódio de cura, especialmente, mas dos milagres que Jesus realizou, falando sobre como as pessoas se aproximaram de Jesus, como que Jesus respondeu a elas. Se você for ser um pouquinho estudioso e olhar para os evangelhos, você vai encontrar cerca de 20 casos de cura, onde você consegue construir como que a cura aconteceu, quem chegou até Jesus, como chegou, como Jesus ministrou, como a pessoa recebeu, quais são os ingredientes daquele encontro. O que a gente tem construído nas últimas semanas vai revelar um elemento sempre frequente nesses encontros. 1 ou 2, ou às vezes mais, elementos que vão aparecer em todos esses encontros. O que me faz pensar que se eles não estiverem presentes, por exemplo, um que a gente está repetindo sempre é a questão da humildade. Todo mundo que chega em humildade a Deus recebe alguma coisa. Eu tenho a impressão de que se alguém chegou a Jesus com orgulho, com arrogância, não recebeu. E por isso a história nem foi escrita, e a gente nem ficou sabendo, né? Mas as pessoas que se aproximaram dele humildemente, confiando nele, crendo nele, colocando ele nesse lugar mais alto, a gente tem as histórias. Mas não são apenas 20 curas que Jesus realizou. Se você ler os evangelhos com cuidado, você vai ver que frequentemente aparece a expressão: e trouxeram a ele muitos enfermos, e uma grande multidão veio até Jesus trazendo os seus enfermos e pessoas que eram dominadas por espíritos malignos, e ele as curou. E Jesus curava pessoas o tempo todo, era algo que era enfatizado no seu ministério. Eu acho que hoje, 2000 anos depois, a igreja continua sendo o corpo de Cristo, e o que era real para ele pessoalmente, deve ser real para nós coletivamente. Ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre vai ser, e nós temos que olhar para isso. Se ele enfatizava isso, é importante que a gente enfatize também. Então a gente está analisando cada um desses episódios, e hoje a gente vai falar de um personagem também muito famoso, que tem um encontro determinante com Jesus. Quem está pronto aí, diga amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós te amamos, Senhor, e nosso coração está totalmente entregue a Ti. Nós queremos abrir toda a nossa vida, não te entregar apenas os nossos pensamentos, mas a nossa atenção, a nossa reverência. Nós queremos ser aqueles que vão valorizar a palavra, aqueles que lançaram e receberam a semente num solo fértil que vai produzir muito fruto. Obrigado
pelo Teu Espírito que enche esse lugar, pela Tua presença. Eu quero ser um mensageiro Teu, Pai. Eu tenho certeza que é só pela Tua graça que a Tua palavra pode ser ministrada nesse lugar, compreendida. Nada de mim, tudo de Ti. Recebe toda a glória em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você já falou alguma vez essa expressão? Ou você já ouviu essa expressão? Essa é uma pergunta tão fácil de responder, todo mundo, né? Ou já falou, ou já ouviu, ou fez as duas coisas. Talvez tenha acontecido hoje, talvez da maneira mais simples, das coisas mais corriqueiras e do dia a dia, né? Preciso da sua ajuda, você pode me ajudar? Vem cá, me dá uma força aqui. Em geral, o que está embutido nessa expressão? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como a Bíblia trata a questão da ajuda. Quando eu digo para você, eu preciso da sua ajuda, significa que, possivelmente, eu não consigo sozinho. Eu não vou conseguir resolver aquele problema. Que se eu conseguisse sozinho, para que eu ia pedir a sua ajuda? Mas eu sozinho não estou conseguindo. E significa também que com você, possivelmente eu consigo. Porque você me ajudou, porque você pegou lá do outro lado e me ajudou, a gente vai conseguir. E agora uma conquista minha, por causa da sua ajuda, aconteceu, mas eu não conseguiria sozinho e com você eu consegui. Outra coisa que está implícito nessa expressão, quando eu chego para você e peço a sua ajuda, significa que eu vou participar da tarefa também. Não funciona muito eu dizer para você, eu preciso da sua ajuda e ficar só assistindo você trabalhar, né? Isso não é precisar da sua ajuda, é querer que você faça algo no meu lugar. Quando eu peço ajuda, significa eu vou estar envolvido também. Então, quando eu falei isso lá na igreja de Jacarepaguá, a gente tem um piano muito grande lá, que inclusive ficava aqui na igreja de Bom Sucesso, piano lindo, que está lá, enfeita mais do que a gente toca, né? É um piano maravilhoso, mas a gente está conservando ele lá bonitinho, ele é pesado. E antes do culto eu fiz um teste de pegar do lado do piano sozinho e tentar levantá-lo. Eu achava que eu ia conseguir, eu tive essa ilusão de que eu era forte o suficiente para levantar o piano, e quase igual isso aqui, eu puxei e não consegui. Aí eu aproveitei isso e eu convidei no culto uma pessoa, uma moça bem magrinha, bem que parecia ser muito fraquinha, e eu acho que ela não ia conseguir também levantar o piano sozinha. E eu falei, você pode me ajudar a ilustrar, você pode me ajudar a levantar o piano? E eu trouxe ela e eu falei, então vai lá, levanta. E ela não conseguiu, obviamente, e era uma ilustração para dizer, mas eu pedi a sua ajuda, né? Eu tenho que participar também. Se você está pedindo ajuda a alguém, significa que você vai colocar a sua força, e unido à força daquela pessoa, algo vai acontecer. Mas você vai até onde você conseguir. E aí a gente pegou cada um de um lado, segurou um pouquinho, e a gente conseguiu levantar o piano. Não tinha nenhum propósito, era só levantar e abaixar o piano, era só uma ilustração. Mas a gente levantou e mostrou que nós dois conseguíamos. Um dos dois não conseguiu, os dois juntos sim. E eu queria que a igreja olhasse para aquilo, tivesse essa imagem de que a moça que estava do meu lado, magrinha, pequenininha, ela fez força também. Porque eu sozinho não ia conseguir. Nós dois juntos conseguimos, mas ela aplicou toda a sua força e eu apliquei a minha também. Eu queria que você guardasse isso, porque na nossa dinâmica de vida com Deus, e quando nós pedimos ajuda a Deus, você vai ver na passagem de hoje, em algum momento alguém tem que aplicar a sua própria força até o limite que consegue aplicar, até onde eu consigo ir. Então, sozinho eu só consigo ir até aqui, mas eu estou aplicando toda a minha força. Quando alguém me ajuda, a gente consegue. Quem está comigo aí, diga amém. O personagem dessa noite precisava de ajuda, e precisava de ajuda o tempo todo. Ele vivia precisando de ajuda. Ele não conseguia fazer praticamente nada sem ajuda. Ele vai aparecer em 3 dos evangelhos, a história dele foi registrada por Marcos, Mateus e Lucas, e nós vamos ler a passagem de Lucas, a partir do capítulo 6, no versículo 6. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou então aqui no telão, a gente vai ler junto, Lucas 6, verso 6. Jesus está ensinando na sinagoga, como ele fazia com muita frequência. E, em geral, quando Jesus estava ensinando, a multidão chegava, e a Bíblia fala que as pessoas queriam ouvi-lo, e, imediatamente depois que ele ensinava, coisas aconteciam. Frequentemente, Jesus curava as pessoas.
Só tem um problema. Hoje, nessa reunião particularmente, ele está fazendo isso no dia de sábado. E para os religiosos daquela época, Jesus não podia fazer muita coisa sábado. E um dos temas que a gente vai tratar nessa noite, que eu preciso que você guarde no seu coração, é o que é mais importante para você, a sua religião ou o bem-estar das pessoas? O que é mais importante para você, a sua teologia e como você enxerga Deus, ou você abrir espaço para que Ele abençoe alguém? Isso é extremamente importante, extremamente urgente, presente na igreja hoje em dia. A gente precisa olhar para isso. Então eu vou ler com você. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. A mão que significa trabalho e força. A mão direita estava mirrada, estava atrofiada, não funcionava. Os escribas e fariseus observavam a Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. É um cenário interessante. Eles estão ali na sinagoga, olham para o homem, ele está doente, nitidamente doente, a mão está ressequida, Jesus está ensinando e eles já estão pensando, quer ver? Daqui a pouco Jesus vai curar. Os escribas e fariseus tinham fé em Jesus, acreditavam no poder de Deus através dele, estavam esperando acontecer, estavam na expectativa, só que o que havia dentro deles era algo tão maligno, que eles achavam que Jesus iria fazer um milagre, eles iam ter motivo para acusá-lo, porque a nossa religião precisa ser colocada acima de tudo. E a Bíblia fala que eles tinham inveja imensa de Jesus. A sinagoga devia estar lotada, porque Jesus estava pregando naquele dia. Mas semana passada era um deles que estava ali, não tinha ninguém na sinagoga, estava todo mundo lá, próximo de outro lugar que Jesus estava pregando, ele estava levando todo mundo com ele. E eles estavam frustrados com o que estava acontecendo. E eles estavam esperando. Mas Jesus, ele conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele obedeceu, levantando-se, permaneceu de pé. E eu acho que nesse momento a coisa ficou um pouco tensa, porque os fariseus já estavam nessa expectativa. Jesus, operando pelo Espírito Santo, teve uma palavra de conhecimento, percebeu no seu espírito quais eram os pensamentos daqueles homens. Eles estão com mais intenções, esperando ver se eu vou curar. Eles são críticos, eles estão aqui interessados em atrapalhar o milagre, mas, quer saber? Rapaz, você aí que está com a mão, você que está aí atrás com a mão ressequida, levanta, vem aqui para o meio. E ele permaneceu de pé. E os fariseus devem ter cutucado um ao outro, não falei? Sabia que isso ia acontecer, ele vai curar no sábado, e agora nós temos ele exatamente onde queríamos. E esse homem está ali ficando de pé, enquanto isso acontece, Jesus agora olha para os fariseus. Eu acho que eles não esperavam isso, ou então, em algum nível, pensavam, será que ele tem alguma coisa para falar para a gente? E Jesus vai fazer uma pergunta para os fariseus, que é uma pergunta que, se você tem dúvida em matemática, você faria para um excelente professor de matemática. Os fariseus, eles eram especialistas em lei. Eles já tinham lido a lei, o Torá, várias e várias vezes. Eles viviam nisso. Eles reescreviam, eles recopiavam. Eles o tempo todo estavam ligados estudando. Eles tinham sido treinados para reconhecer o Messias quando ele aparecesse. E eles estão ali o tempo todo procurando o que Deus vai fazer agora. Eles sabem tudo de lei. A lei pela qual esses israelitas viviam, eles sabiam. Então, quando alguém perguntava, é certo ou errado isso? Eles tinham a resposta. E Jesus vai fazer uma pergunta desse tipo. É lícito? Pode. Então, Jesus disse a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus começa a construir essa ideia para todo mundo ouvir. O que vocês acham que é mais importante para Deus? O sábado que vocês acreditam dessa maneira, porque Jesus nunca quebrou a lei. Jesus sempre cumpriu muito bem, mas a interpretação que eles tinham a respeito de sábado, que era distorcida, fazia muito mais mal às pessoas do que bem. E Jesus começa a corrigir isso, dizendo, o que vos parece? No sábado, a gente pode fazer o bem? Ou a gente prefere fazer o mal? E é uma pergunta que está fazendo para os estudiosos,
para os caras que tinham que saber responder. E a Bíblia fala que Jesus esperou que eles respondessem. E eles devem ter olhado um para o outro e pensado, se a gente responder essa pergunta, a gente está encurralado. Porque se a gente disser fazer o bem, ele vai curar e está tudo, a gente não pode falar mais nada. E se a gente falar fazer o mal, também não vai pegar bem, ninguém vai gostar que a gente responda assim. Talvez um deles quisesse levantar e dizer, quer saber, Jesus, não tem que fazer o bem nem o mal, é sábado, não tem que fazer nada. Mas nenhum deles teve coragem de fazer isso, porque eles já deviam ter descoberto. E Jesus mais tarde vai repetir isso, que não existe esse negócio. Se existe algo que você pode fazer e você não faz, se existe um bem que você pode fazer e você não faz, você já fez o mal. Se está ali, Jesus ele ilustra isso muito bem quando ele conta a parábola do bom samaritano. E fala, de alguém que existia, alguém sofrendo, e você tem os recursos para ajudar, você tem o tempo para ajudar, você pode ser uma bênção naquela pessoa e você decide não ser. Jesus estabelece direitinho como é que Deus olha para isso, quando Ele estabelece o único mandamento que interessa para Deus. Você lembra que eles perguntam, qual é o grande mandamento? E quando Jesus termina de falar, amar a Deus e amar o próximo, Jesus não terminou de falar, Ele fala assim, basta isso, os outros todos estão pendurados nesse, os outros mandamentos, toda a sua Bíblia, toda a lei, os profetas, depende dessas duas coisas. Então, se você passa por alguém que está sofrendo, Jesus está falando com os fariseus, passa por alguém que acabou de ser assaltado, está lá sofrendo, você pode ajudar, mas você não dá a menor bola, você já está longe de agradar a Deus, pelo contrário. Você foi na direção contrária, você foi ao oposto de Deus. Jesus está explicando isso já há algum tempo, eles sabiam muito bem, eles não podem responder essa pergunta. Eles não podem dizer o que pode ou não pode fazer no sábado. Mas graças a Deus pela sabedoria do Espírito Santo, a passagem continua e nessa mesma passagem em Mateus, a Bíblia diz que Jesus continua a sua resposta da seguinte maneira. Ao que lhes respondeu, qual dentre vós, Jesus voltou a responder com uma pergunta, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, e num sábado, essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Jesus começa a ilustrar de uma maneira que eles entendiam muito bem. Esses homens tinham ovelhas. Jesus sempre fala numa linguagem que é bem adequada para quem está ouvindo. E todo mundo consegue imediatamente se identificar com aquilo. Possivelmente esses homens tinham muito gado, muitas ovelhas, não faltava animal. E Jesus usa uma expressão que ele sabia, talvez ele tenha até visto acontecer. Talvez tenha visto acontecer naquele dia. Uma ovelha caiu num buraco, numa cova que estava aberta e não podia sair. E é a sua ovelha. É um seu animalzinho lá, é a sua posse, tem valor. O que você faz? Senhor, doutor fariseu, Jesus está perguntando, vamos supor que a sua ovelha, sua ovelhinha, Dolly, vamos dar um nome para ela, caiu no buraco, no dia de sábado. O que você faz? Deixa ela lá? Ou tira ela de lá? Qual é a sua resposta? E qual é a resposta deles? Marcos, que escreve também, disse que eles não responderam nada. Por quê? Porque o que você acha que eles fariam? E, queridos, é importante, isso que a gente está lendo não é só para aqueles dias, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela funciona hoje, isso é Deus falando com a gente hoje, alguém diz amém? Suponha que você seja um cristão do pé roxo, ou dos joelhos roxos, né? Você é aquela pessoa extremamente devotada a Deus. Você é daquelas pessoas, suponha, que acredita que se você faltar ao culto, você vai para o inferno. O que a pandemia fez com essas pessoas, né? Não teve mais como ir à igreja, a igreja teve que fechar, mas existem pessoas. Vamos supor que você seja uma dessas pessoas, não pode faltar ao culto, todo domingo está lá, não abre mão, e você tem um cachorrinho que você ama muito, e ele caiu no buraco, na hora do culto da ceia de domingo. E você não abre mão do culto, mas é o seu cachorrinho, só tem você para resolver o problema dele. Como é que você resolve? O que você faz? O cachorro está lá latindo, desesperado, e você está ouvindo, e está saindo para a igreja, o que você faz? É tão fácil responder essa pergunta. Pastor, simples,
eu me ajoelho do lado do buraco e faço uma oração. Pai, Tu sabes de todas as coisas. Se esse cachorro caiu aí, deve ter um propósito. Porque o Senhor escreve certo por linhas tortas. Mas, Senhor, revela-te a mim, é da Tua vontade que nós deixemos o Totó no buraco para que ele aprenda a lição? Será que o Senhor quer fazer alguma coisa e a gente não sabe? Eu não quero atrapalhar o Teu propósito na vida dele. Então, mostra no Senhor qual é a Tua vontade. O Senhor quer que nós tiremos? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz essa oração. Assim como ninguém faz uma oração dizendo, Senhor, é da Tua vontade que aquela pessoa seja salva. Alguém já fez essa oração? Será que passa pela sua cabeça que há alguém que Deus não queira salvar? Ah, pastor, meu patrão. Eu não sei não, aquilo lá... Não, eu acho que você sabe muito bem que a vontade de Deus explícita na sua palavra é que Ele quer que todos sejam, que nenhum se perca. Jesus estava fazendo uma pergunta retórica, todo mundo sabia, a resposta é muito simples. E não sou eu, é Jesus que está fazendo essa comparação. Ele compara um homem que está sofrendo com uma doença a um animal em apuros. A um animal cujo dono é você se importa com ele tem valor para você e você pode socorrê-lo. Tudo diz que a única coisa a fazer é pegar o bichinho e tirar ele da cova. E aí, ainda assim, é aqui que milhões de crentes hoje têm a sua fé minada, têm a sua fé solapada, têm questões que não conseguem responder. Será que é da vontade de Deus curar? Será que é da vontade de Deus verdadeiramente tirar as pessoas desse buraco? Jesus está respondendo mais uma vez com todas as letras. No dia de sábado, no dia que eles achavam, e já tinha outros fariseus dizendo, gente, vem receber cura aqui outro dia, de segunda a sexta e no domingo, mas sábado não, porque era tão sério para eles isso. Jesus fala, não, sábado também. 7 dias na semana, 24 horas por dia, o Deus é o mesmo. Ele não tem a menor crise com isso. Mas são centenas de anos de confusão pregada a respeito disso. A vontade de Deus é misteriosa. Nunca se sabe qual é a vontade de Deus. A gente, quando fala isso, eu sei que a gente fala com boas intenções. Ninguém sabe qual é a vontade de Deus. Mas imagina se você falasse isso a meu respeito. Você percebe qual ofensivo isso é? Como é que você pode me ofender quando você diz, o André falou que ele vai fazer isso, mas nunca se sabe o que ele vai fazer, nunca se sabe qual é a vontade dele. Isso toca, de certa maneira, na minha integridade, isso é ofensivo. Quando a gente fala que ninguém sabe qual é a vontade de Deus, no entanto, a palavra de Deus diz que o tempo todo Ele está revelando a sua vontade, a própria palavra é a revelação da sua vontade, que Ele não quer que ninguém fique ignorante da sua vontade, mas saiba qual é a sua vontade. Só porque você não a conhece, não significa que você não a possa conhecer. Ele quer revelar a você. Então, a gente tem que mudar um pouco esse discurso, porque tem gente que cita isso como se fosse um versículo, mas não está na Bíblia. Que a vontade de Deus é misteriosa e ninguém sabe. Na verdade, tem coisas que você não sabe que são da vontade de Deus, mas basta estudar um pouquinho a Bíblia e você vai descobrir. Você vai descobrir, por exemplo, que a vontade de Deus era expressada no ministério de Jesus o tempo todo. Quando os discípulos estão vendo todo tipo de maravilha, e Jesus está ensinando coisas que eles não conseguem compreender, um deles fala, Jesus, é muita coisa, é sensacional, é grande demais, mas a gente não consegue lidar com tudo isso, mostra-nos o Pai, e basta isso. E Jesus olha para Filipe e fala, meu amigo, não tem como você ver mais o Pai do que você está vendo agora. Não tem como você ter uma revelação maior de quem Deus é do que a que você tem nesse momento. Quem vê a mim está vendo Deus. Só Jesus pode falar isso, mais ninguém. Não há outra pessoa que vai revelar Deus tão perfeitamente. Quando você vê Jesus em ação, você está vendo Deus em ação, você está vendo a vontade de Deus em ação.
Em Atos 10, capítulo 10, verso 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Jesus fazia? Andava por todo lado fazendo o bem. Deus não tem a menor crise, Ele não está confuso em relação ao que é bom, o que não é, todo mundo sabe. Jesus não precisa explicar. Gente, vocês entendem que essa pessoa que está com a mão ressequida, curar ela é bom, vocês entendem? Todo mundo sabia. Ela ficar doente é ruim, é mal, não é o que Deus quer. Ela ser curada é bom. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Quando Jesus se revela na sinagoga, na primeira vez que ele vai ler lá Isaías para todo mundo, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. E ele começa a fazer uma lista de problemas que as pessoas têm, e ele veio para resolver os problemas, para restaurar a vista aos cegos, para trazer liberdade para os que estão presos e cativos, para anunciar as boas novas aos pobres. Eu sou a solução dos seus problemas, seja ele qual for o problema. Mas a gente questiona muita coisa. Pastor, o senhor está falando isso, mas a minha experiência com Deus é outra. Isso pode ser tão forte para você, você pode morrer acreditando mais na tua experiência do que na verdade da palavra. Mas deixa eu te falar, a sua experiência não revela necessariamente a vontade de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Fica com a palavra. Fica com o que está escrito. Voltando ao texto. Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha? Ele sabe que é na cova e não faz todo esforço tirando ela dali. Simples. Qualquer um responde rápido e você vai lá e tira a ovelhinha do buraco. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa perguntar se é a vontade de Deus. Eu e você podemos hoje olhar para a palavra de Deus e perceber facilmente que é vontade de Deus restaurar qualquer coisa na sua vida, curar você, trazer vida para aqueles que estão mortos em algum nível. Ao invés de ficar pensando, por que não aconteceu comigo, por que não acontece comigo, olha para a palavra e diz: Senhor, eu quero me render à tua palavra, eu quero me render ao que o Senhor estabeleceu. E olha como é que Jesus termina, depois de usar uma ovelha como exemplo. Ele olha para aquelas pessoas e ele é o próprio Deus ali naquela sinagoga falando, olhando nos olhos da sua criação. Agora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito sim, no sábado, fazer o bem. Já que vocês, queridos fariseus, não responderam, eu respondo por vocês. A gente faz o bem no sábado. De vez em quando Jesus usa essa expressão, quanto mais, e sempre que ele fala isso, em geral, é muito mais. Vós que sois maus, sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, vocês são pais, qualquer nota, e abençoam os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Você entende que antes de filho de qualquer outra pessoa, você é filho dele. Ele é o teu Pai. Quanto mais você vale. Existe hoje toda uma cultura de uma paixão muito grande pelos pets, né? Pelos nossos animais de estimação. Quantos aqui têm animal de estimação? Eu tenho um cachorrinho, gosto muito dele. Mas deixa eu te falar, por mais que eu seja apaixonado pelo Flop, a pessoa, o ser humano que você considera mais desprezível, qualquer um que você puder imaginar, para Deus vale 1 milhão de vezes mais. Então não tem o menor problema, curta o seu animalzinho, compra roupinha para ele, deixa ele no hotel, faz o que você quiser. Mas não esquece que Jesus olha para pessoas, porque a grande crise hoje é que tem gente com camiseta escrito, vale mais a pena, né, ter um amigo animal do que um humano, eu acredito mais nos bichinhos. E eu entendo, porque
Quem fala isso, quem diz isso, teve uma grande decepção, sofreu de alguma maneira, e tem dificuldade, às vezes, de acreditar. E o animal não trai a gente fica feliz. Mas isso é só um parênteses tão pequenininho nessa história toda. Deus continua olhando para a humanidade com os mesmos olhos, com a mesma paixão. Há uma canção, né, que a gente canta que diz que Ele escala as montanhas até te encontrar. Ele derruba todas as muralhas. Ele vai até o final, Ele luta contra tudo, porque você vale tudo para Ele. Jesus deixa claro logo, é lícito sim fazer o bem no sábado. E então, Ele diz ao homem, depois de fazer esse discurso, Ele vai voltar para o homem. E agora esse homem está ali olhando para Jesus, se sentindo um pouco exposto. Estou sendo usado como exemplo aqui, Jesus está me comparando a uma ovelhinha, tudo bem, mas meu Deus, o que vai acontecer? E agora Jesus vai olhar para ele e vai falar com ele, chegou a minha vez, graças a Deus, chegou a hora, Ele vai falar comigo, Ele vai me curar. Jesus, pode pedir o que você quiser, pode falar o que você quiser, eu vou obedecer. Jesus pede a única coisa que Ele não pode fazer, estende a mão. Como é que é? Jesus, estenda a mão. Qual é a chave para receber milagres? É o que Maria diz lá em Caná da Galileia: tudo que Ele vos disser, faça. Tudo que Jesus mandar você fazer, faça. Não questione, não tente raciocinar, não discuta com ninguém a respeito. Tentar fazer um debate sobre isso é a mesma coisa que tentar discutir com Deus, mas quem crê, obedece. Fé, obedece. Mas eu não sei a razão, e ainda assim eu obedeço. Mas eu não sei qual vai ser o propósito, para que a gente vai encher esse negócio de água, se faltou o vinho. Fé, simplesmente obedece. Sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Essa fé tão simples de Abraão, parece uma criança, vai lá, e ela vai. Quando meu filho era pequenininho, Davi, bem pequenininho, 2, 3 anos, está começando a falar muito, correndo para um lado e para o outro. Quantos não amam aquela idade, onde você tem que ficar olhando o tempo todo para a criança, preocupado que ela vai puxar alguma coisa, vai quebrar alguma coisa? A gente estava no refeitório daqui da Igreja de Bom Sucesso, eu era ordenado ao ministério, Davi nasceu no mesmo ano que eu fui ordenado, e a gente estava com ele ali, com 2 aninhos, lá almoçando, e eu conversando sério com alguém, falando alguma coisa importante, falando da coisa da igreja, resolvendo o problema, e ele vinha toda hora: papai, olha o que eu estou fazendo. Ô, filhinho, papai, sabe quando o filho quer a sua atenção? E eu fui um péssimo pai naquele dia, estava meio impaciente, e chegou uma hora que eu olhei nos olhinhos dele: filho, vai ver se o papai está lá na porta. E ele foi. Até hoje eu peço perdão. Ele foi. Porque a criança faz isso. Se ela confia em você, ela não quer raciocinar a respeito, não quer questionar. Ela recebe uma palavra, ela atende. Talvez seja um dos motivos porque Jesus disse que a gente precisa se assemelhar a elas. Aqui está esse homem de pé o tempo todo, Jesus está falando lá da ovelha, caiu no poço, todo mundo olhando, ele pensando no que eu fui me meter, e de repente Jesus chega para ele, o meu milagre vai chegar, e Jesus vai e pede a única coisa que eu não posso fazer, ele manda eu estender a minha mão. Jesus, eu não posso. Se eu pudesse estender a minha mão, eu não tinha vindo aqui hoje, não precisava de milagre, não precisava de oração, não precisava de nada, não consigo. E é assim que você permanece doente. Não, Jesus, me cura primeiro e depois eu vou estender minha mão. É assim que você não recebe o milagre. Não, ora por mim, vamos ver o que acontecer. O que vai acontecer? Não, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Não, Deus vai fazer alguma coisa primeiro. Se Deus fizer alguma coisa primeiro por mim, aí então eu vou poder fazer a minha parte. E a gente fica esperando o movimento de Deus, quando Ele já fez o movimento há 2000 anos atrás. Eu gosto de pensar, você já viu uma partida de xadrez? Tem muita gente que não tem a menor paciência, porque uma partida de xadrez costuma demorar muito tempo. E em geral, porque
Antes de você fazer uma jogada, você precisa pensar em tudo que ela vai significar. Você vai fazer um movimento e você precisa prever o que ele vai gerar. E não é incomum que às vezes um esteja esperando o outro jogar e na verdade o outro já jogou. Então fica ali um tempão e os dois acham que o outro que vai fazer, o próximo movimento é seu. E ninguém fala nada, de repente alguém finalmente quebra o silêncio e fala: querido, você não vai jogar, estou esperando. E aquela pessoa fala: rapaz, eu já joguei há meia hora atrás. Eu estou esperando a sua jogada agora. Isso já aconteceu, já vi isso acontecer, e imediatamente me lembrou disso. Quando a gente fica orando, pedindo: Senhor, faz alguma coisa, é o seu movimento, é o que o Senhor, eu estou esperando uma resposta tua, e Deus está dizendo: filho, eu já fiz. A minha parte está resolvida já. Por que você não toma posse daquilo que eu já fiz por você? Por que você simplesmente não recebe o que já é teu? Que foi conquistado. E você não precisa pagar o preço que eu já paguei. É a sua vez, é o seu movimento. Mas frequentemente nós vamos ter a sensação de que eu não consigo agir sem ter mais evidência, sem Deus fazer alguma coisa. E quando Jesus diz: estende a tua mão, você vai precisar crer que Ele não vai pedir que você faça algo que realmente você não pode fazer. Eu tento me colocar no lugar daquele homem, e dependendo do dia, talvez eu não tivesse aquele milagre, porque talvez eu desistisse, e você também. Mas ele está no ambiente da fé. A sua teologia precisa incluir isso aqui. Isso acontece frequentemente, quase todo dia. Nós precisamos estar totalmente convencidos disso. Jesus nunca vai pedir que façamos o que não podemos. Deus nunca vai pedir de você algo que você não tem, nunca. Nunca vai te pedir que faça algo que Ele sabe que você não consegue. Nunca vai te pedir algo que vai além dos seus limites. Quem está acordado aí, diga amém. Então leia comigo essa segunda parte aqui. Jesus nunca vai pedir que façamos o que não podemos. Mas preste atenção. Mas frequentemente Ele vai nos convidar a fazer o que achamos que não podemos. Frequentemente. Olha para a palavra de Deus. Toda hora Ele vai te convidar a fazer o que você acha que não pode. Porque você não conhece os seus limites. Você acha que conhece, mas não conhece. Ah, eu não aguento. Aguenta. Ah, eu só consigo até aqui. Não, tem um pouquinho mais que você pode esticar. Jesus sabe que tem algo errado com a minha mão e ainda assim Ele pede que eu estenda ela. Eu já tentei outras vezes e não consegui. Ah, mas tem uma diferença agora. Eu tenho uma palavra de Jesus. Como é que você anda sobre as águas? Não anda. Mas tem o registro de um cara que andou. E eu queria submeter a você que talvez Pedro não tenha andado sobre as águas. Claro que andou, mas antes disso ele andou sobre uma palavra. Pedro não é bobo, não. Jesus, se é você, fala alguma coisa. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu não sou maluco de tirar o meu pé desse barco sem uma palavra. Mas se você disser uma palavra, eu não sei como, mas a tua palavra é fundamento mais firme do que qualquer outro. Eu vou pisar em água melhor do que se eu estivesse pisando em terra, mais forte, mais firme, porque a tua palavra é incomparável. Então manda apenas uma palavra, Jesus, e eu vou. E você tem um registro de um milagre excepcional. Ah, pastor, no meio do caminho, Pedro começou a afundar, é verdade. Mas se você não deu nenhum passo em cima das águas, ele ainda está na tua frente. E isso ilustra muito bem como você pode estar caminhando direitinho e ainda assim ser distraído. O diabo, ele é fera em distração. Você lembra que eu falei com meu filho? Vai ver se eu estou lá na esquina. Vai ver se eu estou lá na porta. E ele foi. No meio do caminho, alguém chamou a atenção dele e ele foi fazer outra coisa. Porque nós também somos facilmente distraídos. Mas foca em Jesus para você ver. Frequentemente Ele vai te pedir para fazer coisas que você acha que não pode, porém, sempre você pode. Ele sabe. Então disse ao homem: estende a mão. E olha, ele estendeu.
pergunta é: até onde você consegue ir? Até onde você consegue esticar a sua mão? A minha mão é mirrada, ela é ressequida. A minha mão direita, eu não consigo. Nada. Não. Em geral, quando alguém fala nada na Bíblia, não é verdade. Eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija. Já sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. E ele conseguia andar 1 centímetro com a mão, 2 centímetros, eu não sei. Até onde você consegue esticar? Só até aqui. Então o resto do Espírito Santo pega e levanta até para você. Ele é poderoso para pegar da onde você conseguiu, até onde é o seu limite. A Ele a glória. Não é assim que Ele faz comigo, com você? Ele sabe direitinho onde é que é o seu limite, e Ele te mantém, Ele te fortalece acima do teu limite. O Senhor é a minha força e a minha salvação. Aonde eu não consigo ser forte, a força dEle vem e me mantém, e me preserva e me estabelece. Ele estendeu a sua mão e ela ficou sã como a outra. E esse milagre acontece e fica registrado para mim e para você. Quantos podem dizer glória a Deus? Se você tem feito essa oração: Senhor, eu preciso da sua ajuda. A Bíblia diz que Ele te ajuda. No Antigo Testamento você vai ver um rapaz chamado Davi sendo perseguido, como você nunca foi perseguido, nem tenta se comparar. Imagina viver o tempo todo olhando para trás para saber se vão te matar hoje. Nesse tempo, Davi escreve no seu diário a respeito de Deus: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém, Ele me ajuda, Ele segura do outro lado. Eu faço até onde eu consigo, mas Ele vai muito além. A palavra diz também nos Salmos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu adorei essa versão que diz: Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. E eu e você talvez tenhamos esse testemunho para contar. No dia da angústia, Ele trouxe aquela ajuda. E no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus declara sobre a minha e a sua vida: podemos, pois, sim dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor me ajuda, eu não temerei. Quantos podem dar glória a Deus? Se você recebe essa palavra hoje, vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Meu convite nessa noite é que, se você estava desanimado, que hoje você volte a acreditar, que você faça como aquele homem que, em todos esses encontros que a gente tem narrado aqui, um encontro com Jesus mudou tudo. Até hoje eu tinha a minha mão ressequida, até hoje eu tinha a minha mão completamente atrofiada, inútil, e agora não é mais, agora minha mão está normal. O que aconteceu? Um encontro com Jesus, sempre foi. Não é essa a sua história. O seu encontro com Jesus não mudou tudo. Ele pode continuar sendo a mesma coisa na sua vida. Alguém que transforma, um dia de cada vez, um encontro de cada vez. Volta a acreditar. Eu passei hoje um pouquinho da hora, eu gosto de fazer um pouco menor, mas eu queria fazer algo com você e perguntar até onde a sua mão consegue ir. Até onde você consegue esticar? Você consegue acreditar que Deus vai te encontrar ali e vai fazer você ir muito além, e vai terminar aquilo que você começou, e vai terminar aquilo que Ele começou? Nós vamos cantar uma canção antes de você ir embora, que fala dessa grandeza do nosso Deus. E se você quiser, enquanto a gente canta, eu vou te convidar a fazer como esse homem fez. Você já ficou de pé e você vir aqui para o meio. A gente não vai tocar em você, mas eu queria chamar os pastores só para a gente orar por você. Se hoje você quer exercer esse tipo de fé, enquanto a gente estiver cantando, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Isso mesmo, pode sair do seu lugar. Estás aqui, operando milagre.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui tocando corações. Estás aqui, operando em nós. Nós te adoramos, Senhor. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Transformando a nossa história. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Declare bem forte, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, tu és. Meu Deus é Deus de milagres, oh, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu... Declare mais uma vez, esse é. Esse é quem tu és. 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 Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Nós cremos em ti. Pastor Robson, Pastor Gilmar, vem aqui para a gente orar por essas pessoas. Nós não vamos fazer uma oração longa, mas nós queremos convidar você a fazer uma oração sincera diante de Deus hoje. Você que chega aqui como aquele homem que está trazendo na sua história algo que precisa ficar para trás. Eu quero ter a minha mão, como quem diz, eu quero ter a minha vida, o meu trabalho, o meu casamento. Talvez alguém esteja aqui sofrendo, o relacionamento está ressequido, o coração está seco. Há pessoas que têm finalmente começado a buscar ajuda, dizendo: está muito difícil, essa pandemia fez um estrago no meu emocional, eu não sabia que isso ia acontecer.
Eu não sei como é que você está hoje, mas Deus, Jesus está aqui nesse lugar, Ele é o mesmo ontem, hoje. Eu vou pedir aos pastores fazerem uma oração por essas pessoas que vieram aqui na frente. Pastor Gilmar, depois Pastor Rosa. Amém, Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, palavra tão abençoada, tão abençoadora, tão libertadora nesta noite, Senhor. Ó Pai, essas vidas entenderam, vieram aqui à frente, porque entenderam a mensagem, entenderam a palavra, entenderam e ouviram um chamado a Deus, sentiram a necessidade de estar aqui, dando esse passo de fé, esse gesto de fé, Senhor. Então nós pedimos agora, Senhor, entra com providência na vida de cada um, ó Deus, cada um que veio aqui à frente, ó Pai, Tu sabes a necessidade, Tu sabes daquele que veio aqui, o que veio buscar, se veio entregar a vida a Jesus, se veio ter uma experiência de conversão, de salvação nesta noite, que o Senhor possa confirmar essa decisão, meu Pai, possa restaurar o que precisa ser restaurado, libertar daquilo que precisa ser liberto nesta noite, aqueles que vieram aqui à frente por causa de uma questão de enfermidade, Senhor, ó Pai, torna cada um que veio aqui nesta noite, nesta frente, veio, ó Deus, com o desejo de ser liberto, que seja liberto agora do seu mal, em nome de Jesus. Se é uma enfermidade física, vai embora agora, em nome de Jesus. Se é uma enfermidade, ó Deus, emocional, psicológica, ó Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, vai embora, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja curada, em nome de Jesus. Se veio aqui, ó Deus, por uma dificuldade financeira, abre a porta da prosperidade nesta hora, abençoa o teu povo. Se veio aqui à frente, porque está passando um momento, ó Deus, de opressão maligna, que haja libertação agora, em nome de Jesus. Ó Pai, se veio à frente, porque sente que está frio espiritualmente, aquece o coração nesta noite, renova a vida espiritual nesta noite, transforma nesta noite, cura nesta noite, liberta agora, em nome de Jesus. Liberta agora, em nome de Jesus, tira as amarras, tira a corrente agora, Senhor, quebra as correntes, quebra os grilhões agora, expulsa Satanás agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, que haja liberdade nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está com o seu cartão, levante seu cartão agora, nesse momento. Vamos orar. Se você tem ele aí com você, você pode levantar. Amém. Glória a Deus. Se você não está com o seu cartão, levante as suas mãos. Maravilhoso e eterno Deus, segundo a tua palavra ministrada, e segundo o que ela diz, porque na tua palavra há poder, recebe nesta noite o agir de Deus sobre os teus pedidos, a ajuda do Senhor, segundo aquilo que você tem colocado diante dele nesta noite. Se é porta de emprego, receba. Se é cura, receba. Se é restauração do seu relacionamento familiar, conjugal, receba no nome de Jesus. Se é algo íntimo, receba cura no seu interior. Se é coisas semelhantes àquilo que você está falando com Deus, receba no nome de Jesus. Receba aquilo que você colocou diante do Senhor, pelas pessoas que você intercede, pelos seus próprios pedidos, pela sua família. Receba o agir de Deus nesta noite. Toma posse segundo a palavra do Senhor. Ao estender as tuas mãos nesta noite, estender este cartão nesta noite, você recebe do agir de Deus, você recebe o poder de Deus, você recebe a glória de Deus, você recebe a presença do Senhor, você recebe o advogado dos advogados para ir à tua frente e pelejar por você como juiz, como intercessor, como advogado. Recebe nesta noite a paz do Senhor, que te dará graça, sabendo que Ele está agindo, que o Senhor abra os teus olhos nesta noite, para você ver o que Ele está fazendo, o que Ele já fez.
e receba a paz. Toma posse nesta noite, em nome de Jesus. 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 Todo mal que te aflige, eu repreendo, vá para as profundezas do abismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que te impede, eu repreendo no nome de Jesus. Tudo que faz você não ver, Senhor, abra os teus olhos e você veja agora. Veja agora, veja agora, em nome de Jesus, e receba a vitória no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Senhor te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que bom ver você aqui nessa noite. Semana que vem a gente está de volta aqui. Se você quiser, convida alguém. Enquanto tiver lugar, a gente vai estar muito feliz aqui de ter nossos irmãos com a gente. Você lembra de alguém que precisa dessa palavra? Traz semana que vem. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima.